Esqueça tudo o que você sabe sobre divórcio e tudo o que eu te contei sobre o Henrique VIII, porque no século XVII, se você fosse o homem mais poderoso da Rússia e sua esposa te incomodasse, você não chamaria um advogado, você chamava a igreja para criar uma prisão eterna. Pedro o Grande pegou a mulher que jurou amar, trancou-a num convento e quando o próprio filho chorou pela mãe, ele o torturou até a morte. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar sobre como o poder transforma o amor em descarte. E por que essa história ainda dói 300 anos depois. Você já pensou em se livrar da sua esposa ou marido? Calma, não precisa responder. Mas saiba que os reis da história não só pensaram como resolveram o problema com uma criatividade que nenhum advogado de família conseguiria imaginar, já diria Henrique VIII. E hoje a gente vai falar do campeão absoluto dessa categoria, um século depois do bifão. O homem que pegou a esposa, mandou ela para um convento, fez ela virar freira à força, casou com outra e depois de tudo isso ainda teve a coragem de mandar prender o próprio filho que defendeu a mãe. Pedro o Grande, czar de todas as Rússias. E antes que alguém diga que eu tô sendo anacrônica, porque sempre tem um chato, que era outra época e os valores eram outros, eu vou concordar parcialmente, discordar no que importa. Era outra época sim, mas as mulheres que foram mandadas para conventos à força, que tiveram os filhos separados delas, que passaram décadas presas atrás de muros religiosos enquanto o marido reconstruía a vida com outra, sentiram exatamente o que qualquer pessoa sente quando o poder decide que você é descartável. A dor não é anacronismo, o que muda é quem tinha permissão de reconhecê-la. O convento como instrumento de descarte conjugal é uma das invenções mais clinicamente eficientes da Europa, do poder europeu. Você não mata a esposa, não precisa de acusação pública e não cria uma mártir. Você simplesmente faz ela desaparecer atrás de um muro sagrado que ela não pode cruzar de volta. E o Estado, a igreja e a sociedade chamam isso de devoção religiosa. Mas a gente tem que chamar isso pelo nome que merece: prisão perpétua com hábito. A Eudóxia tinha por volta de 16 anos quando foi escolhida para se casar com Pedro I da Rússia em 1689. Não foi ela quem escolheu, claro, né? Foi a mãe do Pedro, Natália, que selecionou a Eudóxia entre as candidatas da nobreza russa num processo que funcionava exatamente como parece. A família do noivo olhava para as opções disponíveis e escolhia a que parecia mais adequada. A Eudóxia era considerada bonita, de boa família e parecia obediente. No papel, era a escolha certa. O problema é que o Pedro não queria uma esposa obediente, ele queria transformar a Rússia inteira. Queria a Europa, queria modernização, guerras e frotas e reformas que seus antecessores nunca tinham ousado. E a Eudóxia, criada na tradição ortodoxa russa conservadora, representava exatamente o mundo que Pedro estava determinado a destruir. Ela rezava do jeito antigo, vivia do jeito antigo e pensava do jeito antigo. Para um homem que ia mandar os nobres russos cortarem as barbas porque barbas eram atrasadas, uma esposa que encarnava o atraso era um problema de imagem, antes de ser um problema pessoal. Então, em 1698, enquanto o Pedro estava suprimindo a revolta dos Streltsky, a situação com a Eudóxia chegou num ponto pior que tá, não fica. Mas calma, ele não estava descartando ela porque não a amava. Estava sendo descartada, na verdade, porque ela simbolizava algo que ele queria eliminar. E tudo tinha começado cedo, como eu te falei. Mas enquanto a Eudóxia permanecia na Rússia, ele passou mais de um ano viajando pela Europa, na chamada Grande Embaixada, observando estaleiros, exércitos, universidades e cortes estrangeiras. E quanto mais contato ele tinha com o Ocidente, mais ambiciosas se tornavam suas ideias de modernização. E mais Eudóxia passava a representar tudo aquilo que ele queria deixar para trás.
Então, quando ele retornou à Rússia em 1698, o casamento já estava praticamente condenado. A questão não era mais se ele a afastaria, mas quando. Então, o Pedro mandou um mensageiro, com uma mensagem simples. Ela ia para um convento e isso não era um pedido, nem uma discussão, era a ordem do czar. A Eudóxia inicialmente resistiu, disse que não queria entrar num convento, não tinha vocação religiosa, já que eles até tinham um filho. Mas, claro, nenhum desses argumentos importou, ele já estava decidido. Ela foi levada ao convento Intercessão, em Sudizal, forçada a tomar o hábito e oficialmente passou a se chamar Irmã Helena. O casamento com Pedro deixou de existir juridicamente, porque ela agora era freira, e freiras não são casadas com homens, e sim com Deus. O divórcio russo do século XVII era assim, você não precisava de processo, precisava de um convento e poder suficiente para mandar alguém para dentro dele. Agora pensa comigo, a Eudóxia tinha por volta de 25 anos quando foi mandada para o convento. Ela viveu até 1731, ou seja, passou mais de 30 anos naquele convento, a maior parte do tempo como prisioneira de fato, mesmo que a ficção jurídica dissesse que ela era freira por vocação. E a história a chama de primeira esposa de Pedro Grande como se fosse uma nota de rodapé. Meu Deus, ela é o capítulo principal que nos ensinaram a tratar como apêndice. O filho mais velho deles chamava-se Alexei Petrovich. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque eu aprendi isso esses dias e achei maravilhoso. Petrovich não era um sobrenome no sentido moderno. Os russos costumavam pegar o nome do pai e acrescentar Vik, que significa algo como filho de. Então, Alexei Petrovich era literalmente Alexei, filho de Pedro. Fechado o momento de curiosidade histórica, vamos voltar para o caos da família Romanov. Ele foi a pessoa que pagou o pato de ser filho de uma mulher que o Pedro tinha descartado, porque o Alexei cresceu identificado com a mãe, com a Rússia ortodoxa conservadora que ela representava e com uma versão da herança russa que o pai Pedro estava ativamente destruindo. E isso na corte era uma posição politicamente suicida. O Pedro e o Alexei tinham uma relação que os historiadores descrevem com palavras como tensa, hostil e irreconciliável. Pedro chamava o Alexei de inútil, de covarde, de vergonha e ameaçava deserdá-lo com uma regularidade que tornava cada carta uma nova ferida. Em 1716, o Alexei fugiu para o Sacro Império Romano Germânico, buscando proteção com o imperador Charles VI. O Pedro respondeu com a frieza calculada que definia suas soluções para problemas políticos. Mandou emissários com promessas de perdão e garantias de segurança. O Alexei acreditou nas promessas e voltou para a Rússia em 1718. E quem pode culpá-lo? Às vezes a gente acha que pais, por serem pais, sempre pensam o melhor para a gente. Enfim, o que aconteceu depois é um dos capítulos mais sombrios da história dos Romanov. Antes de continuar, um parêntese rápido. Muita gente acha que Romanov era o sobrenome da última família imperial russa. Na verdade, sim, mas Romanov era o nome da dinastia que governou a Rússia por mais de 300 anos. Pedro Grande, Alexei, Catarina Grande, Nicolau II, todos faziam parte da mesma casa governante. Chegando, Alexei foi imediatamente preso e submetido a interrogatório sobre supostos planos de traição. O interrogatório incluiu tortura. Segundo os historiadores, o Alexei foi chicoteado repetidamente na tentativa de extrair nomes de conspiradores e ele morreu na fortaleza de Pedro e Paulo em 26 de junho de 1718, 2 dias depois de ter sido condenado à morte pelo tribunal que o seu pai organizou. A causa oficial foi um derrame. Só que, como a história oficial nem sempre é verdadeira, a maioria dos historiadores considera que ele foi executado, ou que as torturas foram suficientemente severas para causar a morte. Ele tinha 28 anos, o Pedro não foi ao funeral.
Mas antes de continuar, vale dizer uma coisa. O Alexei morreria jovem, claro, mas ele já era casado com Charlotte Cristina de Brunswick e tinha filhos. Um deles, Pedro II, acabaria se tornando o czar da Rússia anos mais tarde. Ou seja, apesar de tudo o que aconteceu, a linhagem do Alexei não desapareceria. Muita gente fala que os Tudors eram uma bagunça, e eu mesma passo metade do meu tempo aqui falando deles, mas sinceramente, os Romanov também davam trabalho, porque essa família conseguiu acumular conspirações, golpes, assassinatos, disputas de sucessão, parentes brigando pelo poder e decisões familiares que fariam qualquer terapeuta pedir demissão. E quanto mais eu estudo essa dinastia, mais eu tenho certeza que eu preciso fazer um vídeo só sobre os problemas dos Romanov, ou vários vídeos, mas vamos ser justos com Pedro Grande. Ou melhor, vamos ser justos com todos os outros também, porque ele não foi nem o primeiro nem o último homem poderoso a tratar a esposa como problema logístico a resolver. O Ivan IV da Rússia, o Terrível, é o caso que faz o Pedro parecer quase razoável por comparação. O Ivan casou pelo menos 6 vezes, possivelmente mais, mandando as esposas indesejadas para os conventos com uma frequência e brutalidade que tornaram o padrão completamente explícito. E sim, nós vamos ter um vídeo sobre as 6 esposas do Ivan o Terrível. O Luís VII da França e a Leonor da Aquitânia também. Esse divórcio foi o que reconfigurou a geopolítica europeia inteira. A Leonor era a mulher mais rica da Europa Ocidental no século XII. O casamento foi anulado em 1152 com base no argumento de consanguinidade. Só que a gente sabe que todo mundo era primo, então, filho, isso não cola. Aí, 2 meses depois, a Leonor se casou com Henrique Plantageneta, logo Henrique II da Inglaterra, levando a Aquitânia com ela. E assim a França perdeu territorialmente mais do que ganhou politicamente com o divórcio. E aí a gente chega no caso que todo mundo conhece, o Henrique VIII da Inglaterra e o seu cardápio de 6 esposas, que a gente fala sempre. O método do Henrique era mais variado do que os de Pedro e mais público do que os de Ivan. Enfim, o que une o Pedro Grande, o Terrível, Luís VII e o Henrique VIII nessa lista não é a crueldade específica de cada caso, é o padrão. Em todos esses casos, a esposa era um problema a se resolver, não uma pessoa com direitos próprios sobre o casamento que ela tinha entrado. O mecanismo variava, como convento, anulação ou acusação criminal e execução. Mas a lógica era a mesma. O poder, ou seja, o rei absolutista, decide quando o casamento existe e quando ele não existe mais. E a mulher, independente do que ela queira, simplesmente não era parte da equação ou da decisão. Mas qual foi o legado do Pedro Grande? Ele morreu em 1725 sem ter designado oficialmente um herdeiro, o que é irônico, dado ao trabalho que ele fez para eliminar o herdeiro que tinha. A Eudóxia sobreviveu ao Pedro, sobreviveu à segunda esposa, a Catarina, e quando o Pedro II, neto da Eudóxia, pelo filho Alexei, subiu ao trono em 1727, ela foi finalmente tirada do convento e recebeu uma corte própria em Moscou. Tinha 55 anos e tinha passado mais de 25 deles em clausura. Eudóxia morreu em 1731, 4 anos depois de ser libertada. Ela sobreviveu a toda essa confusão. E essa resistência passiva, essa recusa biológica a simplesmente desaparecer do mundo, que tentou fazê-la desaparecer, é o tipo de vitória que a história realmente e raramente não reconhece, mais do que merece reconhecimento. O que o Pedro Grande fez com a Eudóxia não foi excepcional para o período, foi absolutamente normal para um czar com poder absoluto e uma esposa que não servia mais ao seu projeto político. E é exatamente isso que é perturbador, não é a crueldade do indivíduo, mas a normalidade da estrutura. Quando o descarte de uma mulher é um procedimento administrativo de rotina, o problema não é o marido específico, é o sistema que tornou o marido com poder absoluto, até com poder sobre as próprias mulheres. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho e se torna membro para me ajudar a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você todos os dias sem falhar. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Stefflix.